novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça. Olá, povo de Oeiras, crianças da nossa educação, família oeirense. Quero aqui dar a boa nova ao nosso novo formato de levar a educação a todas as crianças da rede municipal de ensino. Quero contar neste momento com as famílias oeirenses da zona urbana e da zona rural, de fazer com que os espaços nas suas residências sejam o mais adequado possível para que as nossas crianças recebam a melhor educação via remota. Quero contar com a família oeirense nesse projeto inovador e revolucionário de fazer a nova educação oeirense. Olá, crianças, famílias, adolescentes, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de fazermos educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar. No novo tempo, apesar... Olá, queridos alunos do 8º ano. Eu sou a professora Lourivânia, de Ciências da Natureza, da Escola Municipal de Juarez Tapiti, e hoje nós estamos retomando as nossas atividades de uma forma bem diferente, e aí a gente vai aproveitar para conversar um pouco sobre todo esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito crítico, nunca esperado por todos nós, que é a pandemia, do Covid-19. Bem, essa pandemia do Covid-19, ela é causada por um vírus, que esse vírus é chamado de SARS-CoV-2, que pertence à família do coronavírus, daí a importância da gente iniciar a nossa aula entendendo um pouco sobre o que são vírus. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por que eles são parasitas? Porque eles têm a capacidade de infectar células humanas, além de células humanas também bacterianas e vegetais, e são considerados intracelulares obrigatórios porque eles só conseguem sobreviver, ou seja, se reproduzir no interior de uma outra célula. São seres muito pequenos, por isso que são considerados seres microscópicos, só dá para a gente visualizar esses vírus com a presença de um microscópio eletrônico. São seres vivos considerados acelulares. Esse termo acelulares é porque eles não possuem células. E existe uma controvérsia muito grande em relação a alguns especialistas, porque eles são uma exceção. São seres vivos, mas não possuem essas células. A estrutura dos vírus, de uma forma geral, como é que ela é formada? Nós temos aí uma cápsula, que é a cápsula proteica, que ela envolve o material genético, que pode ser o RNA ou DNA. No caso do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, esse vírus ele é o RNA. E aí a junção da cápsula proteica com o material genético forma um termo que a gente chama nas ciências de nucleoplasídeo. A estrutura do coronavírus em si, ela é muito diferente da que a gente acabou de ver. Por quê? Porque ele apresenta uma formação em relação a uma coroa, ele é muito semelhante à coroa. Então, daí o nome coronavírus, devido a essa semelhança à coroa. Algo que a gente precisa debater muito é a nossa imunidade. O sistema imunológico ele é responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, e nesse tempo de coronavírus ele está sendo o centro das atenções. Por quê? Porque como ainda não existe medicamentos ou vacina para nos proteger desse vírus, combatê-lo depende inicialmente da capacidade de resposta imunológica de cada indivíduo ao Covid-19. Existem alguns pilares para manter essa boa imunidade. Uma delas é praticar atividade física, reduzir o estresse, ter uma alimentação balanceada, rica em alimentos naturais, ingerir bastante água, dormir bem. Isso é responsável por manter a nossa imunidade vital. A gente precisa desmistificar algumas desinformações em relação à suposição de que nós podemos elevar a nossa imunidade. Não existe essa história de imunidade alta. Existe imunidade normal ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa possa ter. Por exemplo, os idosos, eles têm um sistema imunológico mais envelhecido. Pessoas que têm alguma comorbidade, que são doenças crônicas, como, por exemplo, quem tem AIDS, o sistema imunológico dele é mais baixo.
Então, o que ocorre, na verdade, é que o nosso estilo de vida, ele faz com que a nossa imunidade caia. Ou seja, existem formas de restabelecer essa normalidade do nosso sistema imunológico, mas não elevá-lo. E o que é esse sistema imunológico que a gente tanto fala? Né? E como é que ele funciona? O nosso sistema imunológico ele é composto, né, uma composição de várias células, órgãos, tecidos, que vão nos defender de organismos patógenos, que são os micro-organismos invasores, como, por exemplo, as bactérias, os vírus, os fungos. O nosso corpo ele já produz essas próprias barreiras para impedir a entrada desses patógenos, como, por exemplo, nós temos barreiras mecânicas, a nossa pele é um exemplo de uma barreira mecânica. Nós temos também as barreiras químicas, exemplo, a nossa saliva. Então, se um corpo estranho, consegue superar essas barreiras, cabe ao sistema imunológico nos defender desses organismos patógenos. Existem dois tipos de resposta imune que a gente precisa entender. A imunidade natural, essa imunidade natural ela é chamada de inata, e existe também a imunidade adquirida. Como é que ocorre a imunidade natural? O próprio nome já está dizendo, ela é natural. Todos nós já nascemos com essa imunidade. E quando a gente entra em contato com esse organismo patógeno, que são os micro-organismos, ela vai começar a atuar para nos defender. Por exemplo, produzindo as células de defesa do nosso corpo, que elas recebem o nome de leucócitos ou glóbulos brancos. Quando a gente vai fazer um hemograma, que é um exame de sangue, se essas nossas células do nosso corpo, os leucócitos, eles derem acima do normal, há indício de que a gente pode estar com infecção. Se for abaixo do normal, então aí é um indício de que nós estamos com o nosso sistema imunológico enfraquecido. No caso da imunidade adquirida, o próprio nome está dizendo, nós vamos adquirir. Quando é que a gente adquire? Quando a gente entra em contato com esse micro-organismo invasor. E aí vai haver a produção de células especializadas, que elas são chamadas de linfócitos, que vão nos defender. Por isso que existem algumas doenças que quando a gente entra em contato com ela pela primeira vez, a gente recebe a imunidade, né? Um exemplo, a catapora, o sarampo. Diferente do que acontece com as gripes. Por quê? O vírus da influenza, ele sofre mutações, né? Então, ele consegue se multiplicar. Daí a importância da vacinação. A vacinação, ela entra como uma forma de prevenção. E hoje há uma corrida contra o tempo em busca dessa vacina, né? Para poder nos trazer a cura do Covid-19. Alguns especialistas dizem que pode demorar muito tempo, né, no processo de testes, mas quando ela chegar para a gente vai nos servir, né, porque vai impedir que a gente tenha novos surtos dessa doença. Quais são os micro-organismos que nós temos? Nós temos vários tipos de micro-organismos. Nós temos os vírus, temos as bactérias, que podem ser maléficas e benéficas ao ser humano, né? Porque ela nos traz doença, como por exemplo a pneumonia, mas elas são responsáveis por produzir a coalhada, o queijo. Nós temos os fungos, que também têm essa função de ser benéfico e maléfico ao ser humano. Benéfico porque eles servem na produção dos pães, na produção da cerveja, né? E maléfico porque traz algumas doenças, como por exemplo a micose, que é aquele pano branco que dá na pele. Os protozoários geralmente são causadores de doenças. Aí nós temos uma imagem do Trypanosome cruzi, que é um protozoário que causa a doença de Chagas, muito conhecido como barbeira. E as algas, elas são seres marinhos considerados unicelulares, porque possuem uma única célula, certo? E aí nós temos a imagem de uma alga chamada de radophytas, que são algas vermelhas. Então eu quero finalizar essa aula dizendo para vocês que apesar de todas as tempestades, todos os tropeços, todas as nossas lágrimas, a gente sempre tem que acreditar que algo bom está por vir, manter a nossa fé, tirar um bom proveito de todo esse momento que a gente está vivendo para a gente valorizar as pequenas coisas. Então eu deixo aqui um grande abraço da professora Lorivane e até a próxima aula. No novo tempo, apesar dos castigos.